O número vermelho no livro-caixa de Luca Moretti não devia existir. Vi-o sob o brilho âmbar de um candeeiro de secretária em latão, meio escondido entre encargos de combustível e taxas portuárias. 180 mil euros atribuídos a um carregamento que nunca chegou às docas. À volta da mesa de conferências em Nogueira, gelo tilintava em copos de cristal, fumo de charuto subia em espiral sob o lustre, e 6 homens discutiam território como se a cidade já estivesse dividida em porções nos seus pratos. Lucas sentava-se à cabeceira, num fato cinzento carvão, uma mão pousada ao lado do seu isqueiro prateado. Aos 38 anos, tinha dominado a arte de permanecer imóvel enquanto todos os outros revelavam demasiado. Ajustei os meus óculos e verifiquei o número novamente. Número da fatura, data, código de autorização. O papel estava quente sob as minhas pontas dos dedos, acabado de sair da impressora. Sr. Moretti, disse eu, deslizando o livro-caixa para frente. Há uma discrepância na página 43. A conversa parou por menos de um segundo. Depois Marco Bellini recostou-se, o couro rangendo por baixo dele. Lá vai ela. A rata de biblioteca encontrou mais uma vírgula fora do lugar. As suas abotoaduras douradas brilharam enquanto levantava o copo. A gargalhada espalhou-se pela mesa. Mantive um dedo junto ao número. Não é pontuação. O pagamento foi processado 2 vezes, mas o carregamento listado não tem registro de recessão. Marco olhou para os outros, satisfeito por ter encontrado uma audiência. Dormes com essas folhas de cálculo, Evelyn? Mais gargalhadas. O calor acumulou-se sob o meu colarinho, mas não baixei a mão. A discrepância permanecia, quer respeitassem ou não a pessoa que apontava para ela. Luca olhou para a página sem a tocar. Os seus olhos escuros moveram-se do número para o meu rosto, depois para os homens que esperavam que ele se juntasse a eles. Ele podia ter feito uma pergunta e mudado a temperatura da sala. Em vez disso, o canto da sua boca levantou-se. Cuidado, Marco, disse ele. A senhorita Carter pode auditar as tuas piadas a seguir. A mesa explodiu. O meu lápis parou contra a margem. Não porque Marco me tivesse ridicularizado. Homens como ele usavam crueldade como outros usavam colônia. Mas Luca tinha visto o número. Ele também tinha visto exatamente o que o seu silêncio permitia. Mais alguma coisa? Perguntou ele. Fechei o livro-caixa suavemente. Não para esta reunião. Marco rodou o licor âmbar no seu copo. Vamos jantar ao Aurélio hoje à noite. Talvez convida-la. Dá à pobre mulher algo para catalogar além de recibos. Alguém murmurou que o Aurélio não servia jantares e fichários. Outro perguntou se permitiam cardigans depois das 8. O olhar de Luca fixou-se no meu suéter de lã cinzenta, nos meus sapatos sensatos, nas armações pretas em que me tinham reduzido muito antes de saberem o que eu podia fazer. A diversão afiou a sua voz. 8 horas. Sala de jantar privada do Aurélio. Um silêncio substituiu as gargalhadas, expectante e maldoso. O convite não era bondade. Era uma faísca acesa para homens aborrecidos o suficiente para gostarem de ver alguém a arder. Estou aos olhos de Luca. É um pedido profissional pela primeira vez? O seu isqueiro parou entre os dedos. Considera um convite. Então considerarei. Marco cobriu uma gargalhada com o punho. Luca recostou-se, confiante de que a noite já lhe pertencia. Não te atrases. A reunião terminou com o raspar de cadeiras e o estalar seco de casacos caros. Recolhi os livros-caixa, incluindo a página 43, enquanto seus passos se desvaneciam pelo chão de mármore. Atrás de mim, Luca disse algo baixo que fez Marco rir novamente. Não me virei. Na minha secretária, a luz fluorescente zunia sobre pilhas de arquivos arrumados, e o escritório cheirava a toner e café amargo. O meu telefone vibrou contra o vidro. Uma mensagem apareceu de um número desconhecido, seguida imediatamente por outra pessoa errada. Mas eu já tinha visto a primeira linha. Traz dinheiro. Moretti convidou a rata de biblioteca. Esta noite devia ser divertida. O meu polegar pairou sobre o ecrã, enquanto as portas do elevador se fechavam atrás de Luca e dos seus homens. Eles esperavam que Evelyn Carter chegasse às 8. A única questão era qual Evelyn eles iam conhecer. A luz azul do telemóvel banhava a secretária vazia, enquanto o tubo fluorescente por cima emitia o seu fino zumbido elétrico. Para além das janelas fumadas,
A chuva da noite pontilhava a cidade em riscos de prata e carvão. Evelyn leu a mensagem mais uma vez, não procurando um significado oculto agora, mas medindo as pessoas por trás dela. Traz dinheiro. Moretti convidou a rata de biblioteca. Esta noite devia ser divertida. A segunda mensagem. Outra pessoa errada estava por baixo, como um guardanapo caído sobre uma mancha. Evelyn tirou os óculos e poliu-os com a ponta do seu cardigan cinzento. As suas mãos permaneceram firmes. Às 18h12, digitou uma resposta ao convite formal de Luca. Obrigada, Sr. Moretti. Estarei lá às 20h. A resposta chegou antes de ela largar o telefone. Bom, a única palavra de Luca carregava a certeza de um homem que acreditava que o resultado da noite já tinha sido comprado. Evelyn abriu a gaveta inferior da sua secretária. Lá dentro havia uma folha de papel de carta creme reservada para correspondência oficial, mais pesada do que o papel de impressora comum e fria sob as suas pontas dos dedos. A impressora do escritório clicou, os rolos a girar no silêncio. Ela não escreveu sobre a insulta de Marco, nem sobre a mensagem. Não acusou Luca de crueldade. 3 frases precisas declaravam que a sua demissão entraria em vigor após ter concluído as suas obrigações profissionais naquela noite. Assinou Evelyn Carter, a tinta azul escura. A ponta do tinteiro arranhando suavemente o papel. Durante 6 anos, o seu nome apareceu sob os horários, contratos e instruções privadas de Lucas. Desta vez, pertencia a uma decisão que ele não tinha autorizado. Passos aproximaram-se pelo corredor. Marco Bellini apareceu na divisória de vidro, o seu casaco feito à medida dobrado num braço, e a diversão ainda a pairar na sua boca. A planear a tua roupa, Carter. O seu colônia chegou à secretária antes dele. Cedro, tabaco e algo agudamente caro. Evelyn deslizou a carta assinada por baixo da página 43 do arquivo de contabilidade. A terminar a papelada do Sr. Moretti, Marco bateu com 2 nós dos dedos no vidro. Tenta não trazer uma calculadora para o jantar. O elevador tocou atrás dele. Evelyn observou as suas portas polidas engolirem o seu reflexo, depois abriu a pasta de apresentação preta de Luca. As suas iniciais em relevo apanhavam a luz como 2 pequenas lâminas. De acordo com a sua rotina, ele só revisitaria a pasta depois do jantar, quando os contratos, recibos e negócios inacabados fossem entregues no seu escritório privado. Colocou a demissão atrás da discrepância do livro caixa e prendeu ambos sob o clipe de latão. A escolha foi deliberada. Primeiro, Luca veria os números que ele tinha ignorado quando ela os encontrou. Depois, descobriria o que a sua piada lhe tinha custado. Às 18h37, Evelyn levou a pasta para o seu escritório. A sala estava escura, exceto pelo candeeiro de secretária âmbar e o brilho turvo pela chuva do trânsito a 30 andares abaixo. Colocou-a no centro exato do tapete de nogueira, alinhou a sua borda com a sua caneta prateada e deixou a chave do seu escritório em cima por um segundo silencioso. Depois tirou a chave de volta. A sua demissão começaria depois do jantar, não antes. Na sua secretária, desligou o computador e os monitores escureceram um a um. O cardigan cinzento foi retirado e dobrado na sua mala. Os seus óculos permaneceram. Eles nunca tinham sido para disfarçar. Às 18h45, Evelyn entrou no elevador, não levando nada além de um saco de roupa e a dignidade que eles tinham confundido com fraqueza. As portas fecharam-se no escritório, onde Lucas ainda acreditava que tinha convidado a sua secretária para ser ridicularizada. Lá em cima, sob a sua lâmpada, uma decisão selada esperava que ele soubesse quem realmente controlava a sua última noite. Risos de cristal flutuavam sob os lustres âmbar do Aurélio, misturando-se com as notas graves de um piano e o leve aroma a fumo de cedro. À mesa central, Marco Bellini levantou o seu bourbon, enquanto Luca Moretti se sentava sob um banho de luz dourada. Uma mão pousada ao lado de um lugar à mesa, intocado. Aposto 10 euros que ela usa o cardigan, disse Marco. O homem à sua volta riu-se, e Luca permitiu que o canto da sua boca se levantasse. Então a maçaneta de latão na entrada virou-se. Ar frio varreu a sala, trazendo o cheiro limpo de chuva sobre linho branco e nogueira polida. Evelyn Carter entrou.
O vestido de veludo preto seguia a linha silenciosa da sua figura, elegante sem exigir atenção. A sua superfície escura capturava a luz do lustre a cada passo medido. Um relógio prateado estreito rodeava o seu pulso. O seu cabelo, geralmente preso por conveniência, caía em ondas suaves sobre os seus ombros. Os óculos familiares permaneceram exatamente onde sempre estiveram. Ela não tinha removido o detalhe que eles ridicularizaram, nem emprestado o rosto de outra mulher. Ela simplesmente tinha deixado de se vestir para desaparecer. O empregado olhou do seu livro de reservas para a mesa, mas Evelyn já estava a caminhar em direção a ela, os seus saltos fazendo 4 notas calmas no chão de mármore. Uma gargalhada vacilou. Outra morreu atrás da borda de um copo de vinho. O Bourbon de Marco permaneceu suspenso a meio caminho da sua boca. Luca estava a falar quando a viu, e assim que o carregamento chega, o resto desapareceu. Os seus dedos apertaram o pé do copo. Pela primeira vez naquela noite, talvez pela primeira vez em anos, todos os homens à mesa de Luca Moretti o viram falhar em terminar uma frase. Evelyn parou ao lado da cadeira vazia. Boa noite, Sr. Moretti. Luca levantou-se demasiado depressa. As pernas da cadeira rasparam agudamente no chão, virando cabeças em 2 mesas vizinhas. Ele nunca se levantava para atrasados. Ele nunca permitia que a surpresa lhe atingisse o rosto. No entanto, ali estava ele, o casaco desabotoado, a sua resposta praticada em lado nenhum, atrás dos seus lábios entreabertos. Evelyn olhou para ele firmemente, através das mesmas lentes que Marco tinha chamado grossas o suficiente para parar uma bala. Senhorita Carter, disse finalmente Luca. O seu nome saiu mais baixo do que o pretendido. Marco recuperou primeiro, embora uma mancha vermelha tivesse começado a subir acima do seu colarinho. Bem, disse ele, espalhando uma mão na direção dela como se reivindicasse o que tinha entrado na sala. A rata de biblioteca arrumou-se. Ninguém se juntou a ele. Evelyn removeu uma luva preta, depois a outra, colocando-as ao lado do seu prato com cuidado preciso. Os livros tendem a melhorar com atenção mais próxima, Sr. Bellini. O piano continuou perto do bar, mas à mesa de Luca, o silêncio tinha peso. Um empregado aproximou-se com champanhe, a sua bandeja de prata a tremer ligeiramente sob os copos. Luca estendeu a mão para a garrafa ele próprio, uma tentativa instintiva de recuperar o controlo. Mas Evelyn pousou 2 dedos na base do seu copo de champanhe vazio e afastou-o. Ainda não, disse ela. Foi uma recusa pequena, silenciosa o suficiente para que apenas a mesa a ouvisse. Ainda assim, a mão de Luca parou a meio. Evelyn sentou-se sem esperar que ele lhe puxasse a cadeira. À volta deles, abotoaduras brilhavam. Gelo instalava-se em cristal, e homens habituados a medir a fraqueza começavam a recalcular a mulher que tinham convidado para ridicularizar. Luca baixou-se lentamente em frente a ela. O seu olhar permaneceu fixo em Evelyn, enquanto o dela viajou uma vez pela mesa, observando todos os sorrisos expectantes e todos os espectadores cuidadosamente arranjados. A piada tinha chegado, mas já não lhes pertencia o controlo. Então uma mulher sentada ao lado de Marco inclinou-se, tocou nos diamantes na sua garganta e sorriu com crueldade polida. Agora que todos vimos a transformação, disse ela, por que não decidimos se valeu a pena esperar? Os olhos de Evelyn mudaram para Luca. Ela não respondeu à mulher. Deixou a pergunta onde pertencia, com o homem que tinha organizado a humilhação e que acabara de descobrir que a sala o estava a observar em vez disso. A pulseira de diamantes da mulher clicou contra o seu copo de vinho. Um pequeno som brilhante no silêncio. A luz da vela deslizou sobre o linho branco, e o ar trazia alecrim assado, casca de citrinos e a fria borda metálica da expectativa. Evelyn deixou o silêncio assentar antes de ajustar a manga do seu vestido de veludo preto. Decidir o que exatamente? Perguntou. O sorriso da mulher apertou-se. Se todo este esforço te melhorou. Alguns convidados mudaram-se nas suas cadeiras. Marco soltou uma baixa gargalhada, mas ninguém se juntou a ele. Evelyn tocou nas costas da cadeira ao lado de Luca, o lugar escolhido para ela, perto o suficiente para ser exibida e longe o suficiente de qualquer influência real. Depois levantou o seu champanhe intocado e levou-o para o lado oposto da mesa. Os seus saltos fizeram 4 passos medidos no chão de mármore.
Parou ao lado de uma cadeira vazia perto da cabeceira, onde cada rosto teria de se virar para a abordar. Este lugar serve. Um empregado olhou para Luca. Na sala privada do Aurélio, as cadeiras não eram apenas móveis. Mapeavam patente, acesso e favor. Os dedos de Luca apertaram o pé do seu copo. Uma palavra dele poderia enviá-la de volta para o lugar escolhido para a piada da noite. Em vez disso, deu ao empregado um único aceno. A cadeira foi puxada para fora. Evelyn sentou-se. A mulher, ao lado de Marco, recostou-se, perfume forte como lírios esmagados. A confiança é certamente mais lisonjeira do que aquele cardigan cinzento. Era azul marinho, respondeu Evelyn, desdobrando o seu guardanapo. E não me elogiou quando pensou que eu precisava de um. Então não há razão para começar agora. Rolinho sussurrou sobre o seu colo. A boca de Marco curvou-se novamente. Cuidado, Evelyn. As pessoas podem pensar que vieste cá fazer uma declaração. Vim porque fui convidada. O seu olhar passou por ele e pousou em Luca. A declaração foi feita pela pessoa que me convidou, pelo motivo errado. O calor das velas tremeluziu entre eles. Luca não olhou para Marco nem para os outros em busca de resgate. Evelyn tinha removido todas as fugas educadas. Nenhuma acusação alta o suficiente para ser descartada como drama, nenhuma raiva que ele pudesse punir, nenhum apelo a que ele pudesse responder com generosidade. Apenas a forma limpa do que ele tinha feito permaneceu na mesa. Sabias? Disse Lucas. A sua voz era mais baixa do que a sala exigia. Evelyn tirou o telemóvel da sua bolsa e colocou-o virado para cima, ao lado dos talheres. A mensagem enviada por engano brilhava contra o ecrã preto. A piada de Marco, a humilhação esperada, a promessa de entretenimento. Marco parou de sorrir. Isso era privado. Tão privado como a decisão de me tornar o entretenimento de hoje à noite, disse Evelyn. Até que convidas uma audiência. Um empregado entrou, trazendo o primeiro prato. Porcelana quente o suficiente para libertar cachos de vapor perfumado com manteiga e tomilho. Ninguém pegou num garfo. Luca leu a mensagem uma vez, depois outra. Um músculo moveu-se ao longo do seu maxilar. Por que vieste? Para ver se ainda acharias engraçado quando eu entendesse a piada. Os seus olhos permaneceram firmes por trás dos mesmos óculos que tinham ridicularizado naquela manhã. E para ter a certeza que entendeste que eu escolho onde sento, qual o louvor que aceito e quando saio. Lucas pousou o seu copo. A base encontrou a mesa com um clique duro e controlado. Foi o meu convite, disse ele. Cada palavra despojada de polimento. A minha mesa, a minha responsabilidade. Marco virou-se bruscamente. Luca. Não. O olhar de Luca nunca deixou Evelyn. À volta deles, as velas queimaram mais baixo e os pratos intocados arrefeceram em silêncio. Pela primeira vez naquela noite, ele não estava a pedir à sala que risse com ele. Estava a admitir perante as pessoas cuja aprovação tinha importado minutos antes que a crueldade lhe pertencia. Na extremidade da mesa, um dos parceiros franceses de Luca fechou uma pasta de couro e murmurou algo ao seu associado, assumindo que Evelyn não conseguia entender. Os seus dedos pararam sobre o guardanapo. Luca viu. A humilhação terminara, mas um teste mais frio sentara-se. Um carrinho de sobremesas de prata sussurrou pelo chão de mármore, as suas rodas quase silenciosas sob o baixo murmúrio da sala de jantar. A luz das velas tremeluziu sobre a pasta de couro dos associados franceses, e o ar trazia manteiga morna, casca de citrinos e o leve fumo de fósforos apagados. Os dedos de Evelyn permaneceram imóveis sobre o guardanapo de linho. Ao lado de Marco, o associado inclinou-se para outro homem e continuou em francês, a sua voz suavizada pela confiança. Mais uma vez, Ed assina. A cláusula de exclusividade transfere o acesso prioritário para nós. Os seus navios esperarão atrás dos nossos, e ele pagará penalidades por cada atraso. Luca observou o rosto de Evelyn. Nada mudou, exceto a ligeira elevação do seu queixo. Marco sorriu para o seu vinho, aparentemente confundindo silêncio com ignorância. O associado bateu na pasta. Ele perderá a rota atlântica em 6 meses, e agradecer-nos-á pelo privilégio. O olhar de Luca moveu-se do homem para Evelyn. Algo que gostarias de partilhar? Perguntou ele. A pergunta era silenciosa.
mas os talheres pararam de se mover à volta da mesa. Evelyn poderia ter deixado a armadilha fechar-se. A sua demissão já esperava no escritório de Luca, selada dentro da pasta que ele abriria depois do jantar. Salvar o seu negócio não restauraria a sua posição, apagaria as gargalhadas, nem compraria a sua lealdade. Apenas protegeria o homem que a convidara ali para ser diminuída. Ela estendeu a mão para a pasta de couro. O associado francês colocou 2 dedos sobre ela. Esta é uma negociação privada. Evelyn encontrou o seu olhar e respondeu em francês impecável. Então deverias tê-la conduzido em privado. Os seus dedos retiraram-se, como se o couro tivesse ficado quente. A expressão de Luca acentuou-se. Evelyn abriu o acordo, o papel grosso a sussurrar sob as suas pontas dos dedos, e virou-se para uma página marcada com uma estreita aba azul. Secção 14, disse em inglês. Alocação prioritária durante congestionamento. As cadeiras dos associados rangeram. Uma provisão padrão. Não. Evelyn traçou uma linha com uma unha preta polida. O primeiro parágrafo parece padrão. A definição na página 42 não é. Ela virou as páginas e rodou a pasta na direção de Luca. Sob esta linguagem, congestionamento inclui inspeções, escassez de mão de obra, atrasos climáticos e qualquer restrição operacional declarada pela transportadora gestora. Eles podem fabricar um atraso, mover a sua carga antes da tua e cobrar-te por falhar em cumprir um cronograma que controlam. Os ventiladores de refrigeração zumbiram acima deles. Algures atrás das portas da cozinha, um prato estilhaçou-se, seguido por um pedido de desculpas abafado. À mesa, ninguém se moveu. Luca leu as cláusulas 2 vezes. Os músculos ao longo do seu maxilar endureceram. Quanto custaria? A tua rota de transporte principal? Respondeu Evelyn. Não esta noite. Gradualmente, primeiro as tuas janelas de entrega, depois os teus clientes, depois a tua influência. Ela fechou a pasta. Em 6 meses, eles controlarão quais dos teus contratos sobrevivem. O associado francês empurrou-se da mesa. Estavas a tirar a linguagem de contexto. Evelyn virou-se para ele. Então explica por que é que o teu resumo francês descreveu a transferência de acesso prioritário enquanto a apresentação em inglês a chamava de proteção mútua. A sua boca abriu-se. Nenhuma resposta veio. Marco olhou para o seu prato, a cor a desaparecer do seu rosto. Lucas afastou o contrato do associado e colocou-o ao lado do seu próprio copo. A negociação acabou. Pensa cuidadosamente, advertiu o homem. Não haverá outra oferta. Bom, a voz de Luca tinha recuperado seu aço. Prefiro ameaças que se apresentem honestamente. O associado levantou-se, as pernas da sua cadeira raspando agudamente na pedra. Enquanto ele saía, o cheiro do seu perfume forte pairou sobre a comida fria. Luca virou-se para Evelyn. Por que me ajudaste? Ela dobrou o seu guardanapo uma vez e colocou-o ao lado do seu prato. Porque o que eles estavam a fazer era desonesto. Depois do que te fiz, o teu fracasso não requer o meu. As palavras chegaram sem calor, o que as tornou impossíveis de descartar. Na extremidade, Marco estendeu a mão para o seu vinho com uma mão instável. A atenção de Luca mudou para ele, depois para a mensagem incriminatória ainda a brilhar no telemóvel de Evelyn. Dinheiro tinha sido poupado, mas a confiança tornara-se muito mais cara. Marco, disse Lucas, levanta-te. A luz do lustre tremeluziu sobre os talheres intocados enquanto a chuva batia nas altas janelas com a paciência de um relógio. Marco afastou a sua cadeira e levantou-se, alisando o casaco como se o gesto certo pudesse restaurar a sala à sua disposição anterior. Luca permaneceu sentado por uma respiração medida. Depois colocou ambas as palmas contra o linho branco e levantou-se. Usaste a minha mesa para humilhar alguém que trabalhava sob a minha proteção. A boca de Marco apertou-se. Era uma piada. Todos perceberam isso. Evelyn percebeu perfeitamente. Luca olhou para o telefone ao lado do seu prato. É por isso que já não trabalhas para mim. Leve silvo veio das portas abertas da cozinha. A manteiga bateu numa panela quente, enchendo a sala com um aroma rico que ninguém parecia conseguir digerir. Marco olhou ao longo da mesa, à espera de um aceno familiar,
algum sinal de que anos no círculo de confiança de Luca ainda tinham peso. Vários capos olhavam para os seus vinhos em vez disso. Outros olhavam para Luca com expressões mais frias do que o vidro escuro pela chuva atrás dele. "Vais mandar-me embora por causa de uma secretária?" perguntou Marco. A voz de Luca permaneceu calma. "Estou a mandar-te embora porque confundiste crueldade com lealdade." Marco pegou no seu casaco de trás da cadeira. Alácar arrastou-se pela borda da mesa, perturbando uma fila de copos de cristal. "Eles lembrar-se-ão disto", disse ele calmamente. "Eu também." Luca acenou para a saída. "Vai-te embora." Marco atravessou o restaurante sob as baixas lâmpadas âmbar, cada passo batendo na pedra mais forte do que o anterior. Nenhum guarda o tocou, nenhum precisava. Quando as portas se fecharam, o lugar vazio dos associados franceses pareceu alargar-se. O seu contrato abandonado repousava ao lado de um prato a arrefecer. Um dos capos mais velhos removeu o seu guardanapo do colo. Outro recostou-se, a cadeira de couro rangendo por baixo dele, e Marco tem amigos. Homens que não admirarão esta atuação. Luca olhou para eles em seguida. Então são livres de o seguir. Cadeiras deslocaram-se. Gelo tilintou em copos intocados. O custo já não estava escondido em linguagem jurídica. A negociação estava morta. A rede de Marco estava ofendida, e os homens que antes mediam a força de Luca pela sua recusa em pedir desculpa, estavam agora a medir a distância até a porta. Luca virou-se para Evelyn. Pela primeira vez naquela noite, a sua autoridade não carregava comando. "Convidei-te aqui porque acreditei que o teu embaraço entreteria esta mesa", disse ele. "Ninguém pegou numa bebida. Permiti que tratassem o teu silêncio como permissão. Eu estava errado." Os seus olhos permaneceram nos dela por trás dos óculos familiares. "Desculpa-me, Evelyn." As palavras soaram quase estrangeiras na sua boca, simples, sem guarda e impossíveis de recuperar. Evelyn abriu a sua pasta de couro preta. O papel lá dentro fez um sussurro seco enquanto ela retirava um envelope selado e o colocava à sua frente. "O que é isto?" perguntou Luca. "A decisão que tomei antes de vir." O envelope trazia o seu nome na sua caligrafia precisa. Ele quebrou o selo. A luz quente da vela cruzou a página, enquanto seu olhar pousava na primeira linha. "Demissão efetiva imediatamente. Tu salvaste a minha rota de transporte hoje à noite." Os seus dedos apertaram ligeiramente o papel. "E tu estás a ir embora de qualquer maneira. Impedir o roubo não apagou o que aconteceu aqui." Evelyn levantou-se e ajustou um punho do seu vestido de veludo. À volta deles, a sala observou o equilíbrio de poder mudar novamente. Não para o homem que tinha despedido um capo de confiança, mas para a mulher que não queria nada dele. Luca tinha sacrificado dinheiro e posição para defender a sua dignidade. Evelyn tinha aceito o pedido de desculpas sem abdicar da sua escolha. Na extremidade da mesa, um capo mais velho pousou o seu copo. "Se ela sair", disse ele, "terás de decidir qual de nós ainda pretendes liderar." Luca olhou da demissão na sua mão para Evelyn, de pé ao lado da sua cadeira. O papel parecia mais leve do que o império que de repente pesava sobre ele. Uma colher de prata bateu na porcelana na extremidade da mesa, a sua nota aguda a cortar o cheiro quente de alecrim e véu a arrefecer. O capo mais velho manteve uma mão ao lado do seu copo de vinho, à espera que Luca respondesse. Evelyn não esperou com ele. Ela estendeu a mão para o portfólio de couro gasto que tinha trazido para o Aurélio e colocou-o sob a luz âmbar. "Antes do Sr. Moretti escolher quem ele pretende liderar", disse ela, "deveria saber o que eu estava a fazer enquanto vocês riam de mim." Os seus óculos capturaram a luz da vela enquanto ela abria a capa. Lá dentro não havia fotografias pessoais, nem credenciais destinadas a impressionar a sala. Havia 12 meses de extratos de livro-caixa, faturas de frete e autorizações de pagamento, cada um marcado com a mesma caligrafia azul estreita que os homens tinham ridicularizado nas reuniões matinais. Luca permaneceu sentado, a carta de demissão ainda entre os dedos. Evelyn deslizou 3 páginas sobre o linho branco na sua direção. "A discrepância que levantei esta manhã não foi clerical." Luca leu a primeira coluna, depois a segunda.
Os pagamentos aprovados para a carga danificada tinham sido divididos entre fornecedores fictícios, cada montante pequeno o suficiente para escapar à revisão de rotina. Juntos, formavam um desvio deliberado das operações de transporte de Luca. O código de autorização de Marco aparecia ao lado de cada transferência. Marco afastou-se da mesa, as pernas da sua cadeira raspando sobre a pedra polida. Essas cópias não provam nada. Secretárias recolhem papéis. Isso não as torna contabilistas. Evelyn tirou os óculos. Uma leve indentação atravessou a ponte do seu nariz, mas o seu olhar não mudou. Obtive a minha licença de contabilidade forense antes de trabalhar para o Sr. Moretti. Ninguém pegou num copo. Mesmo o associado francês, que já se tinha retirado da negociação falhada, virou-se completamente para ela. Evelyn explicou a verdade em 2 frases limpas. Anos antes, ela tinha visto um executivo sênior destruir uma investigação honesta, desacreditando a mulher que a conduziu. Na organização de Moretti, Evelyn tinha escondido a sua qualificação, aceitado os fatos simples, as piadas e as suposições, porque as pessoas falavam livremente à volta de alguém que consideravam invisível. A revelação não fez da sua chegada ao jantar uma transformação. O veludo preto, a postura firme, o francês fluente, esses sempre pertenceram à mesma mulher que corrigia a agenda de Luca e equilibrava cifras à meia-noite. O disfarce tinha sido o desprezo deles. Luca levantou a página final. Uma cadeia de transferências projetadas alcançava Marco até contas controladas por homens sentados à volta da mesa. O próximo pagamento estava agendado para sexta-feira. "Há quanto tempo sabes?" perguntou ele. "Tempo suficiente para verificar", respondeu Evelyn. "Não tempo suficiente para o impedir, sem a tua autorização." Marco estendeu a mão para a pasta. Evelyn fechou-a primeiro e puxou-a contra o seu lado. "Não, já te enganaste com acesso por permissão uma vez." O rosto do capo mais velho endureceu. "Se esses registros saírem desta sala, todas as alianças aqui representadas tornar-se-ão vulneráveis." Evelyn levantou-se, dobrou os seus óculos e colocou-os dentro da sua caixa. "É por isso que os originais não estão aqui." Um telefone vibrou contra a toalha de mesa perto da mão de Luca. No seu ecrã, esperava um arquivo seguro de Evelyn, com marca temporal antes do jantar, contendo todas as provas e os nomes ligados a ele. Ela não tinha exposto o roubo para reaver um emprego. Tinha abdicado da segurança de ser subestimada para que Luca já não pudesse alegar ignorância. Marco olhou para o ecrã. Luca olhou para Evelyn. A mulher convidada como entretenimento colocara a sobrevivência da sua organização nas suas mãos e depois tornara-se impossível de descartar como meramente a sua secretária. "Tens a verdade agora", disse ela, levantando o seu portfólio. "O que te custou depende do que faças com ela." Atrás de Luca, 3 cadeiras afastaram-se ao mesmo tempo. O capo mais velho levantou-se e abotoou o seu casaco. "À meia-noite", disse ele, "repudiarás as suas provas, retirarás o teu pedido de desculpas e removerás ela de todas as contas Moretti, ou aprenderás quantos homens nesta mesa já não reconhecem a tua autoridade." As portas da cozinha abriram-se, libertando um sopro de calor e alho na sala subitamente fria. O telefone de Luca continuou a brilhar ao lado do seu prato intocado. À meia-noite, estava a menos de 2 horas de distância. As portas da cozinha fecharam-se nas suas dobradiças de latão e o leve tilintar das panelas desapareceu por trás delas. As chamas das velas tremeram sob o ar-condicionado, lançando finos fios de ouro sobre os pratos intocados. O capo mais velho permaneceu de pé. "Meia-noite", repetiu. "O teu pedido de desculpas desaparece. Ela também. Caso contrário, esta aliança termina hoje à noite." Luca olhou para os homens que tinham construído as suas fortunas ao lado da sua operação de transporte. O seu silêncio não era lealdade. Era um voto à espera de ser contado. Do outro lado da mesa, Evelyn fechou a sua pasta e deslizou-a na sua direção. O couro sussurrou sobre o linho. "Os registros de fornecedores, registros de autorização e cronograma de transferências estão indexados", disse ela. "Cópias estão seguras com o meu advogado. O que faças com elas é a tua decisão." Luca pousou uma mão na pasta. "E o que queres?" "Nada de ti.
Evelyn retirou o seu crachá de funcionária, colocou-o ao lado da carta de demissão selada e levantou-se. O veludo preto do seu vestido capturou a luz da vela sem brilhar. Não expus Marco para reaver uma posição que já deixei. Marco deu um passo para o seu caminho e estendeu a mão para a pasta. Luca afastou a pasta para trás da sua cadeira antes que os dedos de Marco a tocassem. Senta-te. O comando foi silencioso, mas Marco parou. Evelyn não esperou por proteção. Encontrou o olhar de Marco, contornou-o e atravessou a sala de jantar sob o olhar de todos os homens que esperavam que ela se tornasse o seu entretenimento. Os seus saltos soaram uma vez contra o mármore, depois suavizaram sobre o tapete. À porta, ela olhou apenas para Luca. Tens até sexta-feira para parar a transferência, disse ela. Tens muito menos tempo para decidir que tipo de homem a vai parar. A porta fechou-se atrás dela, permitindo uma breve lufada de ar frio da noite cortar o cheiro a alho e vinho tinto. O associado francês verificou o seu relógio. Tens 93 minutos para corrigir este embaraço. Luca pegou no seu telemóvel. Os aliados de Marco inclinaram-se para a frente, esperando rendição. Em vez disso, Luca chamou ao escritório de transporte Moretti e colocou o aparelho em altifalante. Congela todos os pagamentos ligados aos fornecedores no arquivo de Evelyn Carter. Suspende os códigos de autorização de Marco Bellini. Efetivo imediatamente. A cadeira de Marco raspou para trás. Não podes fazer isso sem a aliança. Luca terminou a chamada. Abriu a pasta e colocou a primeira transferência verificada sob o lustre. Acabei de o fazer. O capo mais velho apertou a mandíbula. Retira o pedido de desculpas. Não, remove Carter de todas as contas. Ela removeu-se a si mesma. Os olhos de Luca moveram-se pela mesa, fixando-se em cada homem que tinha confundido humilhação com autoridade. E como o teu reconhecimento exige que eu chame a verdade uma mentira, já não a quero. Pegou no contrato da aliança, ao lado do seu prato, rasgou a página de assinatura e deixou cair as metades no balde de vinho. O Borgonha subiu pelo papel como uma mancha escura. O pacto de transporte Bellini-Moretti está dissolvido. Os vossos armazéns perdem acesso prioritário à meia-noite. As vossas tripulações deixam as minhas docas de manhã. O associado francês levantou-se, o seu guardanapo caindo no chão. Cadeiras moveram-se à sua volta. Telefones apareceram em mãos rígidas. Anos de lucro, proteção e alcance político tinham acabado de ser cortados por uma única frase deliberada. O ecrã de Lucas acendeu-se com chamadas recebidas de capitães, corretores e gerentes de porto. Ele ignorou-os e olhou para a porta que Evelyn usara. Pela primeira vez naquela noite, a cadeira vazia ao seu lado carregava mais peso do que todas as alianças armadas na sala. À meia-noite, revelaria se Luca Moretti ainda possuía um império. Amanhã revelaria se Evelyn Carter alguma vez concordaria em sentar-se em frente a ele novamente. A chuva traçou linhas de prata nas janelas de um pequeno restaurante italiano no Brooklyn. Enquanto a chama de uma vela se inclinava cada vez que a porta da frente abria, nenhum guarda-costas esperava lá fora. Nenhum capo ocupava os cantos das mesas. Apenas 2 lugares estavam dispostos numa mesa de linho branco, ao lado de um envelope com o nome de Evelyn Carter. Evelyn chegou precisamente às 20 horas, vestindo um casaco cinzento carvão sobre o mesmo vestido de veludo preto. Os seus óculos capturaram a luz âmbar quando ela parou ao lado da cadeira vazia. Luca Moretti levantou-se. As olheiras sob os seus olhos eram novas, assim como a ausência de uma arma sob o seu casaco. Obrigada por teres vindo. Vim pelo meu último salário. Ela permaneceu de pé. Luca deslizou o envelope na sua direção sem tocar na cadeira. Lá dentro estavam os seus salários, indemnização e reconhecimento atribuído de que todos os registros financeiros que ela tinha submetido eram precisos. Nada exigia o seu silêncio. Nada lhe pedia para voltar. O acesso de Marco acabou. Lucas disse que as transferências foram congeladas antes do amanhecer. As tripulações de Bellini deixaram as docas esta manhã. O seu telemóvel vibrou contra a mesa. Ele virou-o para baixo. 3 capitães demitiram-se. 2 armazéns cancelaram os seus contratos. O capo mais velho já não reconhece a minha autoridade. Evelyn fechou o envelope e,
Tu convidaste-me cá para me dizeres o quanto custou a tua honestidade. Não. Luca afastou a cadeira em frente a ele da mesa e depois recuou, deixando a escolha inteiramente dela. Convidei-te porque o primeiro jantar foi organizado para te tirar algo. Este não oferece nada que não tenhas ganho. Do seu casaco, tirou uma pasta fina e colocou-a ao lado do seu pagamento. O papel cheirava levemente a tinta fresca. Não era um contrato de trabalho. Era uma proposta para uma auditoria forense independente de todas as empresas Moretti restantes, com Evelyn a definir a sua própria taxa, a escolher o seu próprio pessoal e a reportar sem interferência. Uma cláusula na última página concedia-lhe autoridade para terminar o compromisso publicamente se Luca ocultasse uma única transação. Evelyn leu cada linha. O restaurante zumbia à volta deles, o raspar de talheres, alho a aquecer em azeite, chuva a cair suavemente contra o vidro. Luca não explicou, persuadiu, nem estendeu a mão para a pasta. Finalmente, ela tirou uma caneta. Uma emenda. O seu maxilar apertou-se. Diz o nome. Ela riscou a provisão de jantar privado e escreveu que todas as reuniões futuras ocorreriam durante o horário comercial, a menos que ambas as partes concordassem livremente. Depois assinou apenas a emenda e empurrou a proposta de volta. Isso não é aceitação, disse ela. É a condição sob a qual considerarei aceitar. Luca olhou para a tinta. Depois assinou por baixo da dela. Entendido. Só então Evelyn sentou-se. O jantar chegou sem espetáculo. Pão quente, vegetais assados, 2 tigelas de massa, enviando cachos de vapor para a luz da vela. Luca esperou até ela pegar no seu garfo antes de tocar no seu. Ninguém riu. Ninguém testou a sua linguagem, a sua roupa ou o seu direito a ocupar a cadeira. Perto da hora de fecho, Evelyn assinou o acordo completo e manteve a sua demissão intacta. Ela nunca mais seria a sua secretária. Trabalharia ao seu lado como igual independente, livre de partir no momento em que o respeito se tornasse desempenho. Lá fora, a chuva tinha se suavizado para a névoa. Luca segurou a porta, mas Evelyn escolheu a direção e ele acompanhou o seu ritmo. O primeiro jantar deixara-o sem palavras porque ele finalmente a viu. O segundo ensinou-lhe que vê-la significava render o poder de a definir. E naquela noite, a dignidade não foi convidada para a mesa. Ela escolheu sentar-se.